O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite roubar o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Queridos seminaristas, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, especialmente os devotos e devotas de São Benedito, nós estamos então celebrando. Estamos dentro do contexto da Páscoa, na oitava da Páscoa do Senhor. É sempre bom dizer que a Páscoa, logicamente, que ela compreende 50 dias, e já diz a igreja que são dias de festa, como se fosse um grande dia, que se desenrola em 50 dias, um grande domingo, onde a igreja faz a experiência viva e, eu diria, palpável com o ressuscitado. Como ouvimos hoje no Evangelho, essa concretude, né, das mulheres que se alegram e que inclusive o ressuscitado vai ao encontro delas e convida de fato a alegria, alegrai-vos, e abraça então essa concretude da experiência pascal, da experiência da ressurreição, nós somos convidados a fazer. Então a oitava também ela se estende, com esses 8 dias, inclusive o tempo que nós chamávamos no início, nos primeiros séculos da igreja, dentro do contexto catecumenal, e depois a experiência do sacramento de iniciação cristã, na vigília pascal, e depois nós tínhamos a chamada mistagogia, que era onde os catecúmenos, ou os neófitos, melhor dizendo, eles iam então entender o que aconteceu com eles naquela noite santa. Não é como nós hoje, nós antecipamos as coisas para depois tentar fazer
as pessoas viverem a experiência. Primeiramente, elas viviam para depois ser explicado a elas o que realmente se deu, o que aconteceu naquela vigília pascal, quando receberam os 3 sacramentos, a iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Então era o tempo assim chamado da mistagogia, onde os neófitos eram realmente, porque mergulharam nos mistérios, eram devidamente iniciados a esses mesmos mistérios. Era uma beleza sem igual. A gente infelizmente perdeu muito disto, mas continua a proposta mistagógica para que a gente viva esse tempo aí de oitava pascal. E para a nossa experiência, especialmente aqui no Brasil e aqui no Vale, nós temos então a Pascuela, assim chamada, logo após o domingo de Páscoa, essa extensão da oitava pascal, celebramos então São Benedito, onde havia a possibilidade dos escravos fazerem a sua Páscoa. Sabemos que o nosso país, especialmente o nosso país, é marcado pela questão da escravidão. Inclusive, um dos últimos países a abolir a escravidão, como nós bem sabemos historicamente. E houve muita resistência, para acabar, abolir com a escravidão. Então, fomos um dos últimos, se não o último país a abolir a escravidão. A gente sabe as marcas também que carregamos com isso em nossa cultura, como isso está tão entranhado, não é, na nossa cultura, marcas que não são marcas positivas, mas celebrando a Páscoa, celebrando São Benedito, nós vemos algo de positivo aí, pelo menos, nessa possibilidade que se dava aos escravos e também festejar a ressurreição do Senhor. Então, é essa experiência que nós estamos agora fazendo memória de tantos desses irmãos nossos que foram escravizados e que a eles foi negado tanta coisa, tantos direitos que a eles foram negados, como bem sabemos pela história, mas que algumas coisas lhes eram permitido. E isso, sem dúvida, gera alegria. São Benedito também tem a experiência da escravidão em sua vida, se torna religioso, que nós conhecemos bem a história dele, e vai trabalhar numa cozinha. Conhecemos também bem a história do nosso padroeiro como o santo cozinheiro. Então, essas experiências são experiências que marcam a vida dessas personagens, mas também marca a vida nossa, que marca de modo especial a vida dessa comunidade que tem como patrono São Benedito. Então, celebrando as alegrias pascais, nós queremos também nos deixar contagiar por esta alegria. Isso, alegrai-vos, que Jesus fala hoje, uma palavra de ordem para um mundo em que nós estamos sempre cada vez mais tomados pela tristeza, muitas vezes pelo vazio, pela angústia, pela falta de sentido, o que deveria ser algo muito estranho ao ser cristão, não é? Essas coisas, embora elas possam acontecer um momento ou outro na nossa vida, mas isso não pode se tornar a nossa vida. O cristão não pode viver mergulhado na tristeza. Ele sente tristeza porque tem sentimentos, como todos temos. Isso não tem nada de errado em a gente sentir o que a gente sente. O que não pode é a gente se afundar nisto, porque isso não é a proposta cristã. Esse não é o ensinamento do Senhor. Eu sei que não é tão simples as coisas como eu estou aqui falando para vocês. Sei muito bem, mas não podemos negar a verdade. A palavra de ordem do ressuscitado é alegrai-vos. Não pode ser outra. E a alegria daquelas mulheres, que aquelas mulheres sentem, elas devem comunicar aos discípulos. Ou seja, elas devem comunicar aos outros. A alegria que também nós sentimos no encontro com o ressuscitado não deve ficar conosco. Deve ser comunicada a outros, porque a alegria, ela contagia. Ela deve ser compartilhada, a alegria. Eu sei que outras coisas também devem ser compartilhadas em nossa existência, sobretudo os pesos que nós carregamos, as cruzes que temos, podem também ser compartilhadas, mas sobretudo a alegria. Porque a força da ressurreição é a força que nos faz também enfrentar as cruzes do nosso dia a dia, as situações difíceis da nossa vida, sempre naquela esperança da alegria, da transformação, da vida nova, da mudança, tudo isso que não é ilusão.
E, inclusive, aqui não é uma questão de achar que, né, Deus tornou a narrativa, não é, que nós ouvimos, os evangelhos, vamos ouvir ao longo desses dias, não é só uma história com um término feliz. A história de Jesus que passa pela cruz, passa pela paixão, morre numa cruz e ressuscita. Mas é exatamente esse encontro vivo que deve acontecer ainda hoje conosco. Esse encontro com o ressuscitado, como eu falei, na concretude, porque é muito concreto. Os evangelistas procuram plasmar isso. E a gente entende quando escuta Atos dos Apóstolos, entendemos exatamente isto. A experiência dos discípulos. E Pedro não fala de teorias, fala daquilo que ele vivenciou, que ele experienciou. Ele não ficou na região dos mortos, o seu corpo não conheceu corrupção. Diz Pedro hoje, no anúncio querigmático, no seu querigma, ou no querigma, como queira, né? A expressão grega, na verdade, é querigma. Mas essa experiência viva com o ressuscitado, e isso vai sendo comunicado. Boleto, ultrapassado, coisa do passado. Ele é do hoje, da nossa história, da nossa vida. Hoje também nós somos convidados a comunicar Jesus ressuscitado e a fazer despertar nos corações das pessoas a alegria, a esperança. Quantas vezes parece não ter esperança nem ter horizontes? Parece, mas tem. E nós precisamos fazer também, nós também enxergarmos horizontes e ajudarmos os outros também a enxergar um horizonte. Que existe possibilidades, que há saída. Mesmo quando parece não haver saídas, mas há saída. Então aprendamos dos primeiros discípulos, aprendamos também de São Benedito e de tantos irmãos nossos que nas suas agonias souberam experimentar momentos de alegria e momentos de esperança nas suas vidas. Então nós também somos convidados a isso, irmãos e irmãs. E quero deixar essa expressão, né, hoje, ou essa palavra de ordem de Jesus, esse imperativo, que Jesus hoje coloca para aquelas mulheres e coloca para cada um de nós, homens e mulheres de hoje. Alegrai-vos. E aquela expressão de Pedro, que para mim hoje chama muita atenção, embora todo mais do texto de Pedro, que ele não ficou na região dos mortos e nem seu corpo conheceu corrupção. Lembremos disso. Lembremos dessa verdade. Porque hoje, muitas mentiras se espalham como naquele tempo. Lembra como é que terminou o evangelho de hoje? Nós chamamos hoje uma expressão inglesa, né, de fake news. Chamamos isso, ou seja, notícias falsas. Alguém distorceu a verdade e foi pago por isso. Se deixou corromper, assim como Judas se deixou corromper pelo dinheiro, os soldados também se deixam corromper pelo dinheiro. E cria uma outra narrativa, já que também se fala tanto hoje de narrativas, né? Se fala dessa guerra de narrativas, de pós-narrativas, inclusive, e é por isso também a grande falta de sentido que existe hoje, é pela essa falta de narrativas. Então, criou-se uma narrativa contrária àquilo que é a verdade, e é o que é a base da nossa fé, a ressurreição do Senhor Jesus. É isso que alenta, fortalece a nossa vida, a força propulsora da nossa existência, é a ressurreição de Jesus. Mas teve alguém que espalhou uma notícia falsa. E hoje, naquele tempo não tinha, não é? As notícias também se espalhavam, porque as notícias se espalham, sobretudo notícias falsas, mentiras. Mas hoje elas se espalham com uma rapidez sem igual. No instante, elas se espalham com as novas tecnologias, as novas mídias que temos. Elas têm o seu lado bom, mas também têm esse lado. E muitos de nós vamos consumindo essas coisas sem ao menos tentar verificar. Hoje há muito isso. E as coisas falsas, muitas vezes, se tornam algo pelo qual nós vamos nos regendo, ou elas vão governando a nossa vida. E a mentira não pode nos levar a não ser ao abismo e ao vazio total. Por isso nós devemos acolher a verdade. Jesus vive, Jesus está ressuscitado. E é por isso que devemos sempre nos alegrar e propagar esta boa, a good news, né? Outra expressão
inglesa, nós podemos expressar essa boa notícia a todas as pessoas de que o Senhor, porque venceu a morte, o pecado, venceu o mal, nós devemos nos alegrar.